No Dia Mundial da Alfabetização, a constatação é de que a meta do Plano Nacional de Educação para a Erradicação do Analfabetismo até 2024 não será alcançada. 6,6% das pessoas com mais de 15 anos são analfabetas e 3 a cada 10 brasileiros com idade entre 15 e 64 anos são analfabetos funcionais. Em pleno século XXI, o Brasil tenta acabar com problemas da alfabetização tradicional, enquanto países desenvolvidos se aprofundam na alfabetização digital e emocional. Quem conversa conosco sobre este tema é o integrante do Conselho Nacional de Educação, Mozar Neves. A pandemia, como em todas as demais etapas escolares, gerou um retrocesso enorme nos dados de aprendizagem escolares e isso vai ter uma repercussão também na alfabetização. E aí nós precisamos levar em conta o analfabeto pleno, não é, que é aquele que não consegue ler, escrever, fazer uma simples operação matemática. Como você bem disse, hoje representa 6,6% da população de 15 anos ou mais, mas há também aqueles, Joyce, que são os analfabetos funcionais, que sabem apenas ler uma simples frase, mas não são capazes de fazer uma interpretação de texto, ter uma leitura um pouco mais ampliada, né, uma simples operação matemática mais elaborada, eles não são capazes de fazer, e isso representa 38 milhões de brasileiros de 15 anos a 64 anos de idade, ou seja, 3 de cada 10 brasileiros nessa faixa etária são analfabetos funcionais. Há uma lentidão na queda do analfabetismo e do analfabetismo funcional no Brasil? Infelizmente, a velocidade é muito baixa, não é? Muito lento o processo. No ponto de vista do analfabetismo pleno, a gente tem diminuído 0,2% a cada ano, essencialmente, ou seja, 6,5% era a meta para 2015, a gente talvez alcance agora, em 2021, 6 anos depois. E não vamos conseguir erradicar o analfabetismo em 2024, em conformidade com o Plano Nacional de Educação. Em relação aos analfabetos funcionais, é preciso um trabalho mais estruturante, porque são pessoas que já têm uma faixa etária mais elevada, a gente precisa fazer um trabalho de ampliar, não é, o contexto de textos, de livros, leitura, o hábito da leitura é fundamental. Nós, em pleno século XXI, ainda estamos, não é, nadando contra a corrente, não é? Ou seja, estamos ainda buscando alfabetizar as pessoas, sejam aquelas que não têm nenhuma contextualização de leitura, escrita, operação matemática, o que os países mais desenvolvidos já erradicaram há muitos e muitos anos, né? Já estão trabalhando a alfabetização digital, a alfabetização socioemocional, e nós ainda com a alfabetização tradicional, clássica. E, para isso, Joyce, seria muito importante o Brasil fechar a torneira do analfabetismo, alfabetizar a criança na idade certa. E o Brasil pode aprender com o Brasil. Basta olhar o que o estado do Ceará, um estado do Nordeste, que tem um dos maiores índices de analfabetismo, mas o Ceará vem fazendo seu dever de casa, fechando essa torneira, alfabetizando as crianças cearenses aos 7 anos de idade. Então, o Brasil precisa aprender com o Brasil. Isso é muito importante para essa inserção do país no cenário mundial tão competitivo, né, e que nós estamos ainda trabalhando com temas que são do século XIX para os países mais desenvolvidos. Há como mensurar todo esse atraso? Bom, é importante lembrar que o grau de alfabetização de uma população, de um país, é muito importante na redução das desigualdades sociais e econômicas. Não é por exemplo, não é um jovem que tem um ensino superior completo e os pais também possuem o ensino superior, ele tem, por exemplo, um salário inicial da ordem de R$ 6.700. Por outro lado, se o jovem conclui o ensino superior e os pais não têm esse nível de escolaridade,
isso cai para R$ 2.300, R$ 2.500, não é? Então, isso mostra que quanto mais você estuda, mais você amplia a renda, mais você amplia a cidadania, e não ter pessoas, todas elas plenamente alfabetizadas, é um grande prejuízo do ponto de vista do PIB per capita do país, impacta também no aumento de violência, porque essas coisas estão interligadas. O analfabetismo, não alfabetizando a criança na idade certa, a perspectiva, infelizmente, que se tem é de aumento do abandono escolar, não é? Esses jovens que saem da escola sem a escolarização, sem a alfabetização plena, terminam indo para os grupos dos nenéns que nem estudam nem trabalham, né? E que muitas vezes aumenta a taxa de homicídio juvenil em nosso país. Há uma relação direta entre alfabetização plena, né, e desenvolvimento pleno. Do mesmo jeito, no sentido contrário, se nós aumentamos a taxa de analfabetos, aumentamos também a taxa de violência, a taxa de exclusão e de desigualdade social e econômica em nosso país.